Bom, vamos entender um pouquinho agora então sobre a estrutura da Adobe Stock, como ela funciona, o que significa cada coisa aqui no painel que você vai estar encontrando e que você talvez tenha suas dúvidas, tá bom? Primeiramente, vamos ver aqui o logotipo da Adobe Stock. Se você clicar, você sempre volta aqui para o painel principal. Nós temos os arquivos enviados, informações, conta do colaborador e aqui uma categoria bem interessante para vocês estarem vendo todo o aprendizado que eles fornecem para os colaboradores conseguirem mais vendas, tá? Então é interessante você estar olhando. Aqui em período, nós vemos que está marcado este ano, ou seja, este ano, de 1 de janeiro até 31 de março, que é o dia de hoje, eu tive 2.920 vendas com 2.201 dólares e 23 centavos. Se a gente mudar os filtros, podemos ver o período vitalício, com mais de 10 mil vendas, 8.161 dólares, e uma posição, um ranking bem interessante que a Adobe Stock fornece para os contribuidores, onde você pode ver aqui que eu estou no ranking 11.750. Esse ranking, ele não fala sobre valores. Então pode ter gente que ganhou muito mais do que eu, só que está numa posição inferior, que vai estar lá para 12 mil, 13 mil. Esse ranking, a posição é referente ao número de downloads, tá bom, gente? Então isso significa que eu tive mais downloads que outras pessoas. Mas como o valor de cada venda pode variar, conforme eu já expliquei em outro vídeo, então os ganhos não interferem no seu ranking. Por isso temos também o ranking semanal, minha posição 1890, com 4 dólares e 94 e 10 downloads. Esse ranking semanal vai de segunda a domingo. Hoje é segunda-feira, 10 horas da manhã. Ok, isso é o que eu encontro. A Siri quis participar da gravação. Então, esta segunda-feira, já tive da meia-noite para cá 10 vendas com 4,94, ou seja, uma média de 50 centavos ali por cada venda, e essa é a minha posição, que nesse ano tem variado bastante, entre 1.500 e 2.000. Essa é uma média que minha conta costuma estar ali. Rendimentos disponíveis, 12 dólares e 64 centavos. Ah, mas como se você só fez 4 dólares e 94? Porque eu costumo fazer saque todos os sábados. Então eu fiz mais uns 9 dólares de venda ali no domingo, que é um dia bem fraco de vendas. E aí você pode até vir aqui, deixa eu te mostrar no histórico. Sábado 29 de março, fiz um saque de 192 dólares, que está pendente o pagamento dele. Então vamos voltar aqui. Depois a gente dá uma exploradinha maior ali. Vamos voltar para o painel. Aqui é a tendência das últimas 12 semanas, os últimos 3 meses. Como foi para você? Aqui ele mostra para mim desde 13 de janeiro. E essa barrinha azul aqui é a semana que acabou de começar. Cada barrinha representa o período de uma semana. Tá? Então temos aqui a semana do dia 20, semana do dia 27 e assim por diante. E a bolinha vermelha significa a quantidade de vendas. Você pode ver aqui no cantinho, ó, 280, 210, está no gráfico. E esse lado aqui mostra os valores da sua semana. Então, o que significa, por exemplo, essa barrinha aqui? Significa que eu tive uma quantidade monetária, o azul, foi maior do que a quantidade de vendas. O que eu entendo com isso? Minhas vendas foram maiores do que 1 dólar por venda. Então, eu vendi aqui mais ou menos umas 220 imagens, mas eu faturei ali mais de 200, mais não, né? Quase 220 dólares. Então, chega a 220 imagens, né? Tá algo no meio termo aqui. Mas aqui, a bolinha está acima da barrinha. Então, significa que a minha quantidade de vendas está abaixo de 1 dólar. E assim por diante, gente. A bolinha é vendas, azul é ganhos.
Então você pode acompanhar uma média do seu perfil. Aqui o meu portfólio, no caso, ele deu uma subidinha em janeiro, porque em janeiro a Adobe deu uma ajuda ali para os contribuidores, porque comecinho de janeiro costuma ser bem ruim. Então as vendas estavam normais, ser de 1,30, 1,50, estava tendo umas vendas bem altas. E aí depois meu perfil voltou ao que é normal, estando aqui na faixa dos $165 semanais. Isso porque, como eu já disse, começo do ano agora, eu consegui enviar poucas imagens ali, cerca de 1.000 por mês. Imagens aprovadas, né? Não 1.000 enviadas, na verdade. Então temos aqui tudo, 40.289 ativos. Ilustrações. Quantas ilustrações eu tenho? 7.300 ilustrações. Isso porque no início das imagens de inteligência artificial era obrigatório você enviar como ilustração. Não podia ser enviado como fotografia. Não importa quão realista pareça a sua imagem, ou se ela pareça realmente um desenho, naquela época era necessário enviar como ilustração. Hoje em dia é diferente. A regra hoje em dia é, se ela parece uma foto, assim como é o caso dessa, na hora de enviar a imagem, você vai marcar que ela é uma foto. Se ela, assim como essa, se parece uma ilustração, você vai marcar ela como ilustração. Então, hoje em dia tem essa diferença. Então, fotos, 32.000. Vetores, 29 apenas. Foi uma época que fiz um teste. Você pode ver que o único vetor que eu vendi até hoje foi esse aqui, que eu mostrei no outro vídeo, que foi uma venda bem aleatória que eu tive lá no ano de 2020 ou de 2021. Aqui uns testes que eu fiz, ó, 50% de desconto, 55%, 60%. Fiz uma grande quantidade de variações da mesma arte e nenhuma delas nunca vendeu. Algumas outras ilustrações que eu fiz também, Bitcoin Meteoro, enfim. Só 29, na verdade. Fiz poucas ilustrações, poucos vetores, que é diferente de ilustração, tá? Um vetor pode ser uma ilustração, mas uma ilustração nem sempre é um vetor. Um vetor significa que a pessoa pode imprimir isso aqui do tamanho que ela quiser e nunca vai perder a qualidade. Vídeos. Algo que eu preciso melhorar muito e que eu vou ensinar vocês e eu vou trabalhar junto nisso. Tenho 49 vídeos aqui disponíveis para venda. Sendo esse, tendo sido baixado 2 vezes, esse uma de feijoada, brigadeiro. Qual é a vantagem do vídeo? Ele dá mais trabalho para produzir? Bem mais trabalho. Só que o vídeo é vendido por valores muito maiores. Então, um vídeo vendido por um valor baixo vai ser de uns $3. Só que, quando eu vendi essas imagens de feijoada, a pessoa comprou uma de cada. Comprou uma dessa, uma dessa, uma dessa. A pessoa me pagou $12 por cada vídeo que ela baixou. E esses vídeos são feitos com inteligência artificial, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como produzir também vídeos com inteligência artificial. Só que qual é o pulo do gato aqui? Se eu abrir o vídeo para te mostrar, você pode clicar na imagem, depois clica no número do arquivo, que ele vai abrir a imagem para você. Olha só, é uma imagem que eu editei no CapCut. É só um zoom. Não é um vídeo que eu produzi com uma inteligência artificial de vídeos. Eu produzi no Midjourney, essa imagem, coloquei no CapCut, dando um zoom. O vídeo tem 10 segundos, disponibilizei para venda. Bem simples, né? E isso a gente pode estar aplicando. Então, se a gente vem em tudo, ilustrações, fotos, vetores, vídeos, tudo dá 40.000 arquivos. Cada arquivo aqui você pode observar, aqui embaixo ele tem um número de vendas só na Adobe Stock, o número de downloads de cada um deles. Então, se a gente observar na minha conta aqui, ó, 5 itens nessa linha, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31, 32, 33. A primeira foto
que aparece aqui na minha lista de mais vendidos, está em 34ª posição. Daqui para cima é tudo inteligência artificial. Essa imagem, essa foto de duas mulheres aqui numa plantação com turbinas eólicas, mochila escolar, uma professora dando aula, funcionários trabalhando. Aqui esse conceito de felicidade dentro do ambiente de trabalho. Olha quantas fotos, quantos conceitos, tem imagem de feijoada. E esse pão de queijo aqui, que eu tive que comprar o pão de queijo, assar, comprei essa forminha de madeira aqui, essa bandejinha, fotografei eles na bandeja, depois fotografei esses que estão voando aqui, fotografei um por um, depois fiz uma montagem aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 imagens, juntei 10 imagens em uma só no Photoshop, coloquei um fundo amarelo. Gente, eu devo ter demorado umas 3 horas para produzir essa imagem. Enquanto essas de inteligência artificial, se eu levei 1 minuto e meio para cada uma, é muita coisa. Então, não está valendo a pena para mim, nisso, né, na questão da criação, ter tanto trabalho igual o pessoal tinha antigamente. Tanto que, alguns anos atrás, até 2020, um criador de conteúdo de banco de imagem que tinha ali suas 20 mil imagens disponíveis para venda, ele era visto como um dos grandes, uma pessoa quase insuperável. Mas hoje em dia, como vocês podem ver, qualquer um com uma inteligência artificial na mão consegue chegar nos 40 mil ativos, trabalhando para você noite e dia. Aqui a foto também, e vocês podem ver diversas fotos e imagens, mas aqui nessa página, cada página tem 100 ativos. Dos 100 ativos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 fotos. 94 ilustrações de inteligência artificial e 6 fotos. E eu tenho 403 páginas aqui, né? Representando as 40 mil imagens que eu tenho para venda. Então é isso, gente. Tem que produzir bastante e deixar elas trabalhando para você noite e dia. Essa mensagem aqui, parabéns, clique aqui para escolher resgatar seu aplicativo, ela aparece todo início de ano para a gente. Por quê? Olha só, já até atualizou para $13 aqui, caiu alguma venda enquanto a gente está gravando o vídeo. Todo ano a Adobe dá o Photoshop de graça para os contribuidores. Se você teve 1000 vendas no ano passado, você vai ganhar o Photoshop mais o Lightroom, que é para edição de fotografia. É o que a Adobe vende como pacote de fotografia. Se eu não me engano, hoje em dia esse pacote custa R$ 71 por mês para você fazer essa assinatura. Então, se você atingiu 1000 vendas, no ano seguinte você vai ganhar 12 meses de Photoshop de graça. Só que se você atingiu as 6.000 vendas durante o ano, você vai ganhar não só o Photoshop e o Lightroom, mas você vai ganhar aquele pacote que a Adobe chama de pacote todos os aplicativos. Esse pacote custa mais de R$ 200 por mês. Então você vai ter aplicativos de edição de vídeo, de edição de foto, vai ter muitas ferramentas, inclusive de edição de PDF, enfim, o que você precisar vai ter lá dentro desse pacote de aplicativos da Adobe, tá? Até se alguém por acaso não ligou as coisas, a Adobe Stock é a mesma empresa dono do Photoshop, né? A Adobe é dona do Photoshop e a Adobe também é dona da Stock, que antigamente era conhecido como Fotolia. Era um banco de imagens que a Adobe comprou e mudou o nome para Adobe Stock. Muito bem, vamos passar aqui mais rapidamente então pelas outras partes do nosso painel. Vamos explorar aqui arquivos enviados. Aqui nós vamos ver os arquivos que eu já enviei para o painel, mas não enviei para o revisor. Isso aqui é de uma aula que eu gravei ontem. Temos aqui 72 arquivos prontos. Aqui eu vou explicar em outra aula como você faz para preencher tudo corretamente.
como você gera as imagens, isso tudo com calma vamos ver. E aqui eu tenho 1.600 imagens aguardando chegar na mão do revisor. Depois que eu clicar aqui nesse botãozinho verde enviar, elas vão parar nessa outra aba aqui chamada em análise. Na aba em análise, vocês podem ver que eu tenho 899 arquivos que já estão na mão dos revisores. Esses arquivos aqui, depois que eles forem analisados, eles vão ou entrar no seu perfil, ou eles vão parar aqui na aba de recusados. Vamos ver aqui. Na aba de recusados, já temos aqui algumas imagens que foram enviadas ontem, olha. Eles alegaram aqui a recusa por problemas de qualidade. Infelizmente, gente, vocês vão ter muitas imagens recusadas, tá bom? Porque a Adobe Stock recebeu tantos contribuidores de países, principalmente asiáticos, que estão mandando tantas imagens que eles estão recusando a maioria. Então a gente precisa focar na qualidade, além de focar na quantidade. Se você receber uma rejeição, não precisa desanimar, foca em produzir mais no dia seguinte, tá bom? E eles não falam o motivo pelo qual a imagem foi rejeitada. Problemas de qualidade pode significar muita coisa. Antigamente, eles falavam por que a sua imagem foi rejeitada. Às vezes eles alegavam que a imagem estava fora de foco, ou que a imagem estava muito escura, ou muito clara. Eles davam uma descrição melhor do que aconteceu. Mas, para acelerar o processo de revisão, hoje em dia qualquer coisa eles colocam como problema de qualidade. Aqui também temos em cima a aba de lembrete. O que acontece? Às vezes você pode cometer um erro enquanto envia a sua imagem. Olha só, essa moça aqui, ele está falando autorização do modelo ausente. Isso porque quando a gente vai enviar uma imagem que contém pessoas, deixa eu voltar aqui, essa imagem que possui duas pessoas aqui. Você tem que marcar que as pessoas, elas são fictícias. Se a pessoa não for fictícia, significa que ela é verdadeira. Se a pessoa for verdadeira, junto com o envio da imagem, vai abrir uma opção aqui de a gente enviar. Olha aqui, ó, se eu marcar pessoas reconhecíveis, sim. Então, a gente vai procurar um documento aqui. A pessoa que aparece na imagem precisa assinar um documento autorizando você a vender essa foto. Só que quando são pessoas fictícias, ou seja, pessoas de inteligência artificial, você vai marcar aqui, vai marcar que as pessoas são fictícias e tudo certo. Não precisa de documentação nenhuma. Então, se você for fazer fotos aí com sua câmera, com seu celular, cuidado. Se tiver pessoas na foto, você precisa de uma autorização por escrito, assinado com duas testemunhas para poder vender aquela foto. E você precisa anexar essa autorização junto com a imagem aqui, que o revisor vai ter que ver a sua foto e vai ter que ver o seu documento. Bem mais burocrático, né? Aqui na aba Informações, vamos sair aqui mesmo assim. O que a gente pode ver? Informações da nossa conta. Os ativos mais vendidos durante o período relacionado, que aqui está marcando de dezembro a março. Essa imagem vendeu $77. Essa aqui vendeu 55, 34 e assim por diante. Se você vier em mais vendidos recentemente, você vai ver aqui, durante o período de 24 de março a 30 de março, quem são os contribuidores que mais fizeram vendas durante aquela semana. Essa pessoa aqui, por exemplo, já teve mais de 100 mil vendas. Esse aqui, mais de 25 mil vendas. Esse aqui é um perfil novo. A pessoa teve 1.000 vendas. E esse número aqui, ele atualiza de 1.000. Depois só atualiza quando chega em 10 mil. Depois quando chega em 25 mil. E depois 100 mil. 50 mil, não me lembro se aparece. Aí 250 mil, depois contas grandes, como dessa pessoa aqui, que já teve mais de 1 milhão de vendas, tá? Então imagina quanto dinheiro essa pessoa já não fez vendendo imagens em banco de imagem. Se você colocar aqui na média, os contribuidores em geral fazem um valor médio de 75 centavos por venda, tá?
Isso em fotos. Se a gente vir em ilustrações, temos outros contribuidores que fizeram aqui ilustrações, olha, de zumbis. Aqui parece uma imagem de um apóstolo, um discípulo, imagem em 2D, de chip. Você pode produzir ilustração do que você quiser, ó, outras em estilo em anime, medicinal. Aqui tem gente que costuma produzir só esse tipo de imagem aqui, que é texturas, né, para designers estarem utilizando aí nos projetos deles. Aqui alguns ativos indianos. Sempre tem toda semana indianos produzindo conteúdo que é específico apenas ali do país deles. E eles costumam estar entre os mais vendidos. Em vetores, também a mesma coisa. Em vetores, eu acho que é o único local que você não vai achar ali facilmente a marcação inteligência artificial, tá? Até porque esse aqui parece ser, né, esse colaborador, mas dá bem mais trabalho você produzir uma imagem inteligência artificial, usar algum software para converter para vetor. Só que você tem que ficar fazendo muitos ajustes manuais e acaba não compensando no longo prazo, mas algumas pessoas ainda tentam, tá? E aqui, conta do colaborador, não vou abrir porque vai aparecer um monte de informações pessoais. E o que eu esqueci de falar aqui, histórico de pagamentos. Você vê todos os pagamentos que você recebeu até hoje, tá? Então, todos os saques que você fez e lá no final, o saque que está pendente para pagamento. Você pode solicitar um saque quando você tiver um valor mínimo de US$ 25, tá? E aqui, por último, a parte de aprendizagem e de suporte vai te dar um guia, os tutoriais que a Adobe recomenda para você ter mais sucesso aí na sua carreira como colaborador.